Turma, agora nós vamos estudar o conceito de divisor de tensão. Divisor de tensão, a gente vai ver também divisor de corrente, são técnicas para que a gente possa encontrar com uma certa facilidade, com mais velocidade, algumas informações, como por exemplo a tensão de um determinado resistor. Então, uma propriedade de todo circuito sério é que eles são um divisor de tensão, uma vez que a tensão total aplicada subdivide-se entre os resistores da associação, de forma proporcional aos valores das resistências. No cálculo dos divisores de tensão, duas situações básicas devem ser consideradas. Então, nós temos a divisor de tensão sem carga, que é um circuito de série tipo composto por dois ou mais resistores ligados em série. Temos o divisor de tensão com carga, que tem uma resistência de dreno lá, uma carga de dreno. Esse no caso B, a gente não vai estudar, né? Não vamos colocar na ementa de vocês. Nós vamos estudar somente o divisor de tensão sem carga, que é a técnica mais utilizada para o cálculo, né? Então, por exemplo, a gente tem o circuito que eu já falei, tem a tensão total, que pode ser a tensão da fonte, a corrente é a mesma para os dois resistores que estão em série, e aqui nós temos a queda de tensão dos resistores individuais. Então vamos deduzir como é que funciona a divisão de tensão. Então, I é igual a V sobre a RT, que é a resistência equivalente, ou seja, I é igual a V sobre R1 mais R2, né? Que é a resistência em série total, certo? Então agora a gente pode falar que I vai ser V1 sobre R1 e I é igual a V2 sobre R2, tá vendo? Igualando a fórmula 1 com 2, a gente vai achar que V1 sobre R1 é igual a V sobre R1 mais R2. Ou seja, então o divisor de tensão que a gente quer para calcular diretamente o V1, se a gente quer achar a tensão queda de tensão no resistor V1, é só pegar V1, a tensão V multiplicado pelo próprio resistor, né, V1 multiplica por R1, dividido pela soma dos resistores em série, R1 mais R2. Agora eu quero achar para o resistor R2, então você vai pegar o V2, multiplicar V por R2, tá vendo? O R2 sempre fica no numerador, VR1. Se for V3, VR3. Se for V4, VR4. Se for V5, VR5. Então a regra é sempre essa. E você sempre vai dividir pelo total, pelas resistências em série. No caso aqui R1 mais R2. Tá vendo? E aí a gente encontra a tensão de qualquer resistor sem precisar calcular a corrente diretamente. Basta ter a tensão da fonte e o valor de todos os resistores. Então essa é uma facilidade que a gente tem para calcular alguns parâmetros no circuito. Então vamos lá, um exemplo de divisor de tensão. Calcule V1 e V2 no circuito ao lado, usando a técnica do divisor de tensão. Então, por exemplo, aqui a gente tem que a tensão é 18 volts, aqui R1 é 75K, R2 é 25K. Ora, para achar o divisor de tensão V1 vai ser igual a tensão da fonte, V vezes o R1, dividido por R1 mais R2. Então vamos lá, 18 vezes o R1, que é 75, dividido por 75 sobre 25. Isso aqui vai dar 100, 75 por 100, 0,75, vezes 18, 13,5 volts. Na tensão V2, vai ser igual a V2R2, dividido por R1 mais R2. Então vai ser 18 vezes 25 sobre 75 mais 25. Então nós vamos ter 0,25 da tensão aqui, 4,5 volts. Se vocês quiserem tirar a prova, só somar V1 mais V2. Se essa soma der 18, o circuito está correto. Pode ver que vai dar 18, né? 3,5 mais 4,5 dá exatamente os 18 volts. Então agora, nesse circuito aqui, vamos calcular V2 e V4 no circuito ao lado, usando a técnica de divisor de tensão. Então a fórmula geral foi o que eu falei. Se eu tiver X resistências, Vx vai ser a tensão da fonte, Rx dividido pela resistência equivalente. R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então se eu quero achar V2, vai ser V, que é 96, dividido vezes R2, dividido por R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então vamos lá. VR2, que é 96, dividido por R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então é 96 vezes 30, dividido por 25 mais 30 mais 10 mais 20. Então isso aqui vai dar 60, né? 60 mais 25, 85. 30 por 85. Fazendo as contas, ele acha que o V2 deu 30,88 volts. E o V4? O V4 vai ser... para achar o V4 vai ser VR4. Então eu sempre coloco no numerador o R4, dividido pela resistência equivalente.
Então 96 vezes o R4 é 20, dividido por 85, que a gente acabou de calcular a resistência equivalente. Vai dar 22,59 volts. Então, se eu quiser achar o divisor de tensão, o V3 e o V1, é só aplicar o mesmo procedimento para calcular o V1 e o V3. Então aqui agora, calcule VCB e VAD no circuito ao lado por divisor de tensão. Então a gente tem uma tensão de 12 volts e tem alguns resistores em paralelo aqui, né? Então eles estão em paralelo, esses resistores aqui, e tem mais um paralelismo aqui no VAD aqui, ó, mais um paralelo aqui. Então primeiro resolvemos o paralelo de 5 com 20, depois explicamos a técnica de divisor de tensão. Então o paralelo do 5 com 20, pessoal, vai dar 4 volts, que é 5 vezes 20 sobre 5 mais 20, né? 5 vezes 20, 100, sobre 5 mais 20, 25, vai dar 4. Então agora a gente pode aplicar o divisor de tensão. Ora, mesmo que tenha um circuito em paralelo, o divisor de tensão aqui, o VAD, né, o VAD vai ser 12 de 4 sobre 4 mais 8, que é o resistor que está em série com ele, tá vendo? Então vai ser 12 vezes 4 dividido por 12, que vai dar 4 volts. E o cálculo de VCB vai ser 12, 4,5 sobre 4,5 mais 1,5 de VCB aqui, tá vendo? Então, 12 vezes 4,5 dividido por 4,5 mais 1,5. Então vai ser 12 vezes 4,5 dividido por 6, VCB vai dar 9 volts. Então quer dizer, eu posso aplicar o divisor de tensão em circuitos em paralelo, mas para aplicar a regrinha é o seguinte: se eu quiser o divisor de tensão nesse ramo, eu tenho que só fazer a resistência equivalente desse ramo, né? E multiplicar, né, a fonte vezes o resistor que você quer, dividido pela resistência equivalente nesse ramo. Se eu quero aplicar o divisor nesse ramo, por exemplo, essa tensão aqui, eu vou pegar a tensão, multiplicar pelo resistor, no que eu quero, dividido pela resistência equivalente deste ramo. Ok?